Coloque a mão sobre o seu coração. Se você conseguir colocar uma mão sobre o coração e outra mão sobre a cabeça, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora nesse momento, que é um momento tão precioso, que é um momento de receber a Tua palavra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que todos possam estar com seus corações abertos e com as suas mentes livres para poder receber dessa palavra, Senhor. Que cada um possa receber e ser ministrado conforme a sua necessidade, Pai. Que possa não somente ser mais uma palavra que eles vão ouvir, que nós vamos ouvir, mas que seja, Senhor, um momento de transformação, porque a Tua palavra diz que quem transforma é a palavra, quem convence é o Espírito Santo, e eu não tenho dúvidas de que Ele está aqui nesse lugar, Pai. Que possa ser uma bênção, que seja tremendo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar. Então, o tema dessa ministração de hoje na verdade é uma pergunta, né? Qual tem sido o seu testemunho? Amém? Aqui, qual tem sido o seu testemunho? E esse tema veio ao meu coração de uma forma muito interessante. Vou contar para vocês. Estava lá, eu acho que foi num domingo, era até acho que um domingo. Estava em casa, já tinha passado o culto. Estava em casa, né? Eu e meu marido, a Júlia, assistindo televisão. De repente chegou uma mensagem. A minha cunhada. Ela falou assim: Andréia, por um acaso você tem uma tia chamada Amélia? Eu fiquei assim, tipo, nossa, como que ela sabe, né? Eu falei, eu tenho, né? Mas assim, meio preocupada, tipo, como que ela sabe que eu tenho uma tia chamada Amélia? Eu nunca falei da minha tia para ela. Aí eu falei, tenho, por quê? Aí ela, não, porque a minha irmã foi conhecer a família do namorado dela e conheceu sua tia tal e mandou umas fotos. Quando eu fui ver, o namorado, né, da irmã da minha cunhada era meu primo, que mora em São Paulo. Aí eu falei, nossa, ele é meu primo. Aí ela, nossa, que coincidência, né? Aquela coisa, que mundo pequeno, né? Porque a gente mora em Suzano, né? Ela, não sei se ela mora em Poá. Sim, a irmã da Priscila mora em Poá. Ela mora em Poá e meu primo em São Paulo, lá na Zona Norte, lá no Imirim. Falo, nossa, né? Que coincidência, né? Falei, que mundo pequeno. E aí eu brinquei com ela, falei, tá vendo? A gente não pode fazer nada de errado nessa vida, porque você não sabe aonde vai encontrar alguém que conhece alguém, que te conhece, que vai falar de você. E desde então o Senhor começou a colocar isso no meu coração, né? Qual tem sido o seu testemunho? Por quê? Né? Se você não tem dado, por exemplo, se eu não tivesse dado um testemunho bom, o que será que o meu primo e a minha tia ia falar de mim? Eu não sei o que eles falaram de mim para ela, né? A gente fica pensando, que papo será que rolou? Porque ela só falou que conheceu, viu umas fotos lá e papo vai, papo vem, descobriram. Mas o que será, né? Aí assim, não que rolou um medinho, graças a Deus está tudo bem, mas o Senhor começou a trabalhar esse tema ao meu coração. Qual tem sido o seu testemunho? E aí, o que as pessoas enxergam em você? Qual tem sido o seu testemunho de vida? Então, essa é a primeira pergunta. E aí, uma coisa que a gente tem que refletir, né? Que nem no caso lá da irmã da minha cunhada que estava conhecendo os meus tios. Se você quer conhecer uma pessoa como ela realmente é, pergunte para a família dela. Por quê? A família é quem conhece melhor. Porque às vezes a pessoa ela pode ser, né, muito simpática, muito gentil, muito brincalhona, mas dentro de casa, só a família conhece. Eu lembro que teve uma ministração, quando nós fomos para a Colômbia, o pastor lá, o Jair, ele falou, né, a família é aquela que te conhece nos seus momentos mais íntimos. Ele até fez uma brincadeira que eu achei muito engraçada. Ele falou, a família é aquela que conhece até o cheiro que sai do banheiro, né? Ele falou esse termo que todo mundo riu muito, que eu achei muito engraçado. E a família te conhece na sua intimidade, quem você realmente é. Porque com a família é onde a gente estoura, onde a gente desabafa, não é? O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os pais, sabem quando você está de bom humor, quando você está de mau humor,
quando você não está bem. Às vezes você consegue disfarçar para as outras pessoas. Às vezes você consegue disfarçar no serviço, você consegue disfarçar na igreja, você consegue disfarçar com os amigos, mas dentro de casa é aquele quando você está estressado, quando você está nervoso, quando você está triste, a família sabe. Então, o que será? Aí é uma pergunta para reflexão. O que será que a sua família falaria de você? Eita! Para alguns iam ter que fugir, né? Se vê alguém falando com a família, pô, deixa eu sair correndo aqui porque não sei o que vão falar de mim. Outros, não, tudo bem, graças a Deus, está tudo bem, tudo certinho, não tem motivo para eu fugir, né? E aí eu queria ler um versículo, né? Começa ali em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostre integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Isso é forte, né? Quando eu li esse versículo, eu achei isso muito forte. Porque isso é o que a palavra de Deus fala que nós temos que ser. Que nós temos que ser um exemplo. Em tudo seja você mesmo um exemplo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser um exemplo. E aí ele fala ali no versículo 8, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Olha que forte isso que a palavra diz. Né? Que é o quê? Os seus inimigos, vamos dizer assim, aquelas pessoas que estão querendo ali caçar alguma coisa contra você, não vai achar. É isso que a palavra está dizendo. Que, ou seja, ninguém vai ter motivo para falar mal de você, porque não vai encontrar motivo para falar mal de você. Né? Olha o que a palavra diz, como isso é forte, né? De como tem que ser o nosso comportamento. E aí eu fui buscar o significado da palavra de exemplo, né? Que diz assim, exemplo. Tem várias definições, mas eu peguei essas duas que tem mais a ver com a ministração. O que se consegue imitar? Aquilo que deve ser imitado, copiado. Situação da qual é possível tirar um ensinamento ou serventia. É o que eu coloquei o exemplo ali, uma fotinho do filho imitando o pai, de ser um exemplo. Né? Nós precisamos ser exemplo. Exemplo para quem? Primeiramente para Jesus, para Deus. Deus tem que nos olhar, assim como a palavra diz que ele olhava para Jó e falava, olha, vê meu servo Jó. Deus precisa olhar para você e falar, esse meu filho, olha aqui minha filha Jéssica, olha aqui meu filho David, olha meu filho Rafael. Pensou Deus olhar para você como olhou para Jó e falou, olha aqui esse meu filho? Né? Primeiramente para Deus, mas também temos que ser exemplos para os homens, para as pessoas que estão aqui. Por quê? Porque se nós somos crentes, a partir do momento que as pessoas sabem que nós somos crentes, se nós damos um bom exemplo, a pessoa vai querer ser crente. Não é verdade? Quem nunca ouviu aquela frase? Alguém falando assim, se for para ser crente, aquele ali é crente? Se for para ser crente igual a ele, eu não quero ser crente não, eu prefiro ser do jeito que eu sou. Quem já falou isso alguma vez? Eu já falei isso alguma vez. Antes de ser crente, eu já falei, porque eu já vi gente que se dizia crente, mas se olhava o comportamento. Ou quem já ouviu alguém falando isso? Se é para ser crente igual isso aí, eu prefiro ficar, tô boa aqui do jeito que eu tô. Gente, isso é muito grave. Pensou se essa pessoa que dizem, se for para ser crente igual ele, se ele sou eu? Misericórdia. Misericórdia, por quê? O problema não é a Andréia que está dando mau exemplo. O problema é que se a Andréia se diz crente, eu estou sujando o nome de Jesus. Eita, né? Eu estou sujando o nome de Jesus. Por quê? Porque a pessoa vai falar, não, aquele lá se diz crente, então eu não quero ser crente, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou fazer isso se a pessoa fala que vai para a igreja? Porque as pessoas, elas esperam algo de nós. A partir do momento que você fala, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, as pessoas esperam algo de nós.
espera um comportamento, espera uma palavra, espera uma atitude. Principalmente os da família, como eu falei primeiramente. Se você está ali querendo que alguém da sua família se converta, a sua família, a partir do momento que ela sabe que você vem à igreja, ela vai olhar o seu comportamento. Se o seu comportamento chamar a atenção dela e for um bom exemplo, uma hora ela vai ter uma curiosidade e vai querer vir na igreja. Porque ela vai falar, nossa, né, mas eu conheci aquela pessoa antes de ir para a igreja, a pessoa era tudo meio errado na vida, a pessoa era assim, a pessoa era assado. Depois que começou a vir para a igreja, nossa, tá rolando alguma coisa diferente aí. Vai chamar a atenção das pessoas. Amém? Então, o nosso comportamento ele tem que servir de exemplo, né? Porque se a gente vê no mundo a gente vê o quê? As pessoas querem ser o quê? As crianças, né, que não conhecem Jesus, quer ser youtuber, quer ser jogador de futebol, quer ser... Por quê? Por que será que as pessoas, né, adolescentes, jovens, né, vai começar amanhã o Big Brother lá, um monte de gente quer ir pro Big Brother. Misericórdia. Eu já assisti, confesso, mas me arrependi já, agora já me converti. Mas, a gente não pode mentir, né? Estou no altar, não posso mentir, eu já assisti. Já quis um dia estar lá. Mas por quê? Por que as pessoas querem isso? Elas veem nessas pessoas na televisão, elas veem um exemplo. Seja porque é famoso, seja porque é rico, seja porque aparentemente tem uma vida feliz, não é? Não é assim que as pessoas veem? O youtuber, nossa, famoso, nossa, olha quantas curtidas, quantas visualizações, quantos likes. Nossa, todo mundo ama essa pessoa. Eu quero ser igual a ela. Né? Agora, e quantos olham para um crente e falam, olha aquele crente lá, não sei, eu quero ser igual a ele. Né? Aqui, ó, o que o David falou ali da Júlia, foi uma coisa muito linda. Você vê as crianças. Eu acho que o Wesley, já ouviu uma vez o Wesley falando que ele queria ser pastor. Isso é muito lindo. Né? Sinal de que o pastor está dando um bom exemplo para ele. Quando você vê uma criança desejando, eu fico muito feliz a Júlia falar que ela quer ser líder do Kids. Porque eu sou líder do Kids, então ela está vendo alguma coisa em mim que ela também quer ser. Né? E isso é muito bom. Né? Acho que os filhos são o melhor parâmetro. Quando a gente vê que os filhos querem seguir os nossos caminhos, é sinal de que alguma coisa nós estamos plantando neles. Amém? Amém. E aí, o que nós, como cristãos, nós temos a obrigação de provocar essa vontade das pessoas quererem conhecer Jesus? Amém? Que a sua vida seja o testemunho e que provoque essa vontade nas pessoas. Amém? Que você seja tão próspero que as pessoas não têm que olhar para as pessoas do mundo e falar, eu quero ser rico igual fulano que é do mundo. Não, eu quero ser rico igual aquele que está dentro da igreja. Porque aquele que está dentro da igreja está andando com o carro do ano, porque aquele que está dentro da igreja tem a casa própria, porque aquele que está dentro da igreja tem o melhor salário, o melhor emprego. Não aquele que está no mundo, mas aquele que está aqui dentro. Aquele que serve a Jesus, aquele que é fiel. Aquele que dá o bom exemplo. Amém? Que as crianças não queiram seguir os exemplos do mundo que está lá fora, mas sim os exemplos que estão aqui dentro da igreja. Amém? Às vezes você vai perguntar, tá bom, André, entendi, tem que dar o exemplo, tem que, né? Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar um bom testemunho? E aí eu separei 4 pontos que o Senhor falou ao meu coração, que é importante, que eu gostaria que vocês prestassem atenção no sentido de uma autoanálise, tá? Isso assim, como eu disse, eu não sou perfeita, né? Meus pais estão aqui, tenho minha família aqui, minha sogra, vocês podem perguntar para eles, eu não sou perfeita, graças a Deus, né? Porque perfeita só Jesus, mas eu tenho buscado, né? E aquele que, se alguém fala assim, ó, eu graças a Deus, eu estou com o meu coração tranquilo, que se eu falar assim, ó, pode conversar lá, perguntar quem eu sou para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para minha sogra, sogra é importante, tá vendo? Sogra é uma pessoa importante, a minha sogra está aqui. Sogra, se a sua sogra falar bem de você, irmão, opa, já é mais de meio caminho andado, né? Sogro e sogra falar bem de você, se eles gostam de você, está dando um bom testemunho aí, já é meio caminho andado, porque às vezes mãe e pai é meio suspeito, né? Porque mãe e pai ama, né? Mas aí se a sogra falar bem é porque está tudo bem, né? Mas o Senhor, Ele falou
ao meu coração esses 4 pontos para a gente se analisar. O que eu preciso mudar? Será que ainda tem alguma coisa que eu preciso ser transformada? Ou, se caso, de repente você fala, não, esse ponto que a Andrea falou tá ok. Não, esse também tá ok, esse tá ok. Mas é o quê? Para você refletir e não deixar a peteca cair. Porque a Bíblia também fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque assim, irmão, você pode estar bem hoje, mas o diabo não está buscando aquele que é dele, não. Assim como nós também não queremos tirar aquelas pessoas que estão do mundo para trazer para Jesus, não é isso? Todo mundo. Quem tem aqui alguém que conhece, que quer trazer para Jesus? Todo mundo. A gente quer tirar essas pessoas do mundo para Jesus. E o que o diabo quer? O contrário. O diabo quer levar a gente lá para o mundão. Diga misericórdia. Mas e o que o diabo, ele é astuto, ele só está esperando, não precisa ser nada muito grande não, viu, irmão? Uma brechinha desse tamanho, para a gente abrir, para você cair. Então, se hoje, glória a Deus, você estiver bem, preste atenção para você não cair. E se você está precisando melhorar, que o Senhor possa ministrar o seu coração para que a gente possa orar e você conseguir quebrar essa barreira, amém? Então vamos lá, o primeiro ponto que o Senhor falou ao meu coração, para a gente dar um bom testemunho, é o quê? Pelas nossas palavras, tá? E aí eu quero ler com vocês Salmos 15, a partir do versículo 1, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Olha o rei Davi falando. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Isso é forte. Gente, eu vou falar alguns versículos aqui, umas passagens, e é forte. Olha aqui o que ele fala, no versículo 3, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz o seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Olha a importância das palavras, Desde o quê? Desde a gente ter cuidado para não falar palavrão. Vai falar, o crente que fala palavrão, que crente é esse que fala palavrão? Palavrão todo mundo fala. Crente que não fala palavrão. Eu confesso que já aconteceu comigo quando a Júlia era pequena. Eu já estava na igreja, mas estava num período meio lá, meio cá, aquele período morno. E eu eu nunca fui muito de ficar falando palavrão. Mas, sabe assim, quando batia, você se machucava, sabe quando você chuta a quina da mesa, ou quando queima alguma coisa, você fala, às vezes escapava. E uma dessas vezes aconteceu em casa, escapou um palavrão e logo em seguida a Júlia repetiu. Irmãos, teve que acontecer aquilo para o Senhor ministrar o meu coração. Porque eu vi minha filha na época, acho que ela tinha uns 3 anos. E ela repetiu o palavrão que eu falei. E aquilo pegou no meu coração. Falei, não importa, eu tenho que ter domínio próprio. Não importa se é no momento lá que você se machuca, se deu a topada. Não, você tem que ter o domínio próprio. Porque aquilo que saiu da minha boca, minha filha repetiu. Nossa, e aquilo, a partir daquele dia, eu fui ministrada sobre palavrão. Mentira, Também não precisa nem dizer, Murmuração, já foi pregado aqui sobre murmurar, fofoca, Aquele que gosta de falar da vida dos outros, tomar cuidado, falar mal dos outros, palavras de desânimo, E cuidado para a gente cumprir com aquilo que a gente fala, que o Senhor também falou ao meu coração. Muitas vezes a gente promete algo para a pessoa
E claro, né, a gente vive uma vida corrida, às vezes fica difícil você cumprir com aquilo e você acaba deixando passar. A gente tem que tomar cuidado, porque se você promete algo para alguém, essa pessoa ela vai criar uma expectativa. E se você não cumpre, é como se você tivesse mentido. Ah, mas André, mas eu não menti, eu falei que ia fazer, eu vou fazer então. Mas a pessoa está esperando, se você não fez, se você deu a sua palavra que você ia fazer alguma coisa e você não fez, você mentiu. Não deixa de ser uma mentira. Nós devemos cumprir com aquilo que nós falamos, né? Então, toda a Bíblia fala que nós prestaremos conta de toda palavra que sai da nossa boca. Isso é forte. Então, até naquele momento, assim como eu falei do palavrão, às vezes você pode não falar um palavrão, mas naquele momento que você está ali, você solta uma, de repente você solta, se eu morresse hoje, não sei o quê. Olha o que você está falando. Você está chamando a morte, né? Às vezes a gente fala, às vezes tem muito pai, a mãe fala assim, quando eu morrer você vai ver. Ou a mulher fala para o marido fala para o esposo, o pai fala, sei lá. Às vezes acontece isso, né? Você está chamando a morte, irmão. E aí, misericórdia. A gente tem que chamar a vida, né? Então, olha a importância das nossas palavras, né? E se a gente está no ambiente de trabalho, com a família, onde a gente está fora da igreja, as pessoas também têm que te reconhecer pelo seu palavreado, né? Na hora, tudo bem, Pedro negou a Jesus, mas as pessoas reconheceram Pedro pela forma dele falar. Quando Pedro negou a Jesus, falou, não, você fala como um deles. Então, as nossas palavras têm que ser assim. As pessoas têm que olhar e falar, peraí, essa pessoa está falando meio diferente. A gente ouve, né? Às vezes você está ouvindo lá, a pessoa fala, acho que aquele é crente. Né? Às vezes a pessoa não falou declaradamente, mas as suas palavras têm que demonstrar quem você é, né? Seja crente, seja uma pessoa animada, seja uma pessoa, né, contente, uma pessoa que está ali levando um bom testemunho. Então as nossas palavras, elas dizem muito sobre nós. Amém? Você não pode ser aquela pessoa que vai falar, olha só, se eu quero saber da vida de alguém, opa, já sei com quem que eu vou falar. Eita, você anda cuidando mais da tua vida e da vida do irmão. Porque se a pessoa já sabe que você sabe de tudo, então é uma questão da gente vigiar, né, irmão? Então, esse é o primeiro ponto, as palavras. Segundo ponto, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes, pelas suas atitudes. Amém? Então eu vou ler aqui com vocês, Colossenses 3, a partir do versículo 18. Amém? Que diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Eita, só lapada hoje, né? André, calminha, tá de todo mundo ajudando, né? Ixi, André, calminha, veio só da lapada hoje, né? Mas é sério isso, é forte, né, irmãos? Aqui, né, quando o Senhor colocou esse versículo ao meu coração, por quê? Porque ele fala de tudo, né? Ó, fala de como as mulheres têm que ser com os maridos, os maridos com as mulheres, os filhos com os pais com os filhos. Aqui no versículo 22 ele fala escravos. Escravos, porque na época em que foi escrito ainda era dessa forma, mas isso eu entendo como nós, enquanto funcionários, né? Nós em relação aos nossos chefes, aos nossos patrões, né? Ele fala, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, que seria os patrões, os chefes, aqueles a quem a gente serve com o nosso trabalho. Então,
o que nós temos que fazer em todos os lugares. Mas olha, a passagem começa falando de família. Mulheres com maridos, maridos com mulheres. As nossas atitudes começam dentro de casa. Como que você tem tratado a sua família? Vou voltar para a família de novo. Eu comecei pela família estou passando de novo. Como que você tem tratado seus familiares? As pessoas que moram na casa dentro com você. Os pais. Como vocês têm tratado seus filhos? Né? Os seus filhos são aqueles que querem estar junto de vocês ou os seus filhos aqueles que querem estar longe de vocês? Né? Então assim, o meu irmão, ele sempre chama, eu tenho um irmão mais velho, ele sempre chama a Júlia, não, vem passar uns dias aqui comigo, né? Meu irmão mora no interior. E sempre fala, vem passar uns dias comigo. E aí a Júlia fica meio assim, né? Que ela não quer falar não assim. Mas, né, ó, quem conhece a Júlia sabe, a Júlia não é muito de... Até minha sogra, né, tá aqui, ela não é muito de dormir fora, não. Ela gosta de estar em casa com a gente. Né? Claro, né, gente, não que não possa passar umas férias e tal. Mas isso deixa o nosso coração feliz. Por quê? Porque a Júlia gosta de estar com a gente. Pensa, se a primeira pessoa que já chamasse, não, quero ir, e nunca quisesse, toda pessoa que chamasse ela para sair, ela quisesse sair. Alguma coisa tem de errado. Pô, minha filha não quer ficar junto comigo? Por que minha filha não quer ficar junto comigo? Na primeira oportunidade ela tá zarpando. Né? Então, os maridos, as esposas. Né? A gente brinca, eu brinco assim que a melhor companhia, a companhia que eu mais gosto de estar com meu marido e ele comigo. Ele fazendo um coraçãozinho pra mim. E é verdade, a gente gosta muito de estar junto. Vira e mexe às vezes, até falo, de repente, quando a gente está com muitos afazeres, às vezes a gente fala, não, você vai fazer isso enquanto eu faço aquilo, não sei o quê. Mas às vezes fala, não, vamos fazer tudo junto. Porque a gente gosta de estar junto. Né? E é importante isso, a família, como isso é importante, a estrutura familiar. Né? Não que a gente assim, gente, tá? A gente briga, tem dia que a gente briga, a gente tá, né? Rola umas DR de vez em quando... Né, de vez em quando aí, né? Enfim, como todo casal, tá, gente? A gente não vive mar de rosa, não, mas a gente se entende. A gente conversa, né? A gente espera o outro se acalmar, depois a gente conversa, olha, isso aqui a gente não gostou, isso aqui, você falou isso, eu não curti, né? A gente... E vai se acertando. Mas nós gostamos de estar juntos. E isso é importante, família. Família estar reunida. É muito triste quando alguém da família não quer estar junto com a família, não é? Acho que todo mundo tem alguém assim na família. Eu tenho pessoas na família que, infelizmente, quando tem as festas, quando tem alguma situação, a pessoa não está. Isso é triste. Triste para a família e triste para quem não está, né? E aí, também, o quê? O nosso comportamento diante de quem a gente trabalha, né? Porque ele fala, ó, depois ali no versículo 24, fala, sabendo que receberam do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Não, é no 23, perdão. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. De repente lá, o seu chefe pode não ser cristão. Aí você fala, mas ele não é crente, ele está fazendo isso, ele não merece que eu dê o meu melhor. Ó, a palavra diz, ó, tudo o que fizerem façam de coração como para o Senhor e não para os homens. Então se você, mesmo que o seu chefe seja uma pessoa abençoada, né? Mesmo que seja abençoado, você está entendendo, né? No sentido que eu quero dizer, né? Então de repente aquele chefe, aquela bênção de Deus, né, amor? Aquelas bênçãos de Deus, que se a gente não fosse crente, misericórdia, né? Sirva da melhor forma possível. Como se você estivesse servindo a Jesus. Né? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se a gente fosse fazer para Jesus. Se Jesus te pedisse para você fazer aquilo que você mais detesta, pensa naquilo que você mais detesta fazer na vida. Uma coisa que você fala, meu, isso eu não curto fazer não. Pensa se Jesus te pedisse, vai lá e faz isso. Né? Mas quando é o chefe, às vezes você fala, não vou fazer isso não. Não recebo para isso, sou pago para isso, vou fazer isso não.
A palavra diz, ó, faça como se fosse para o Senhor. Então, dê o seu melhor. Não porque o seu chefe mereça, não porque alguém mereça, mas porque você é crente. Porque o Senhor se agrada quando você faz o seu melhor. O Senhor se agrada quando você dá um bom testemunho, quando as suas atitudes mostram. Entendeu? Porque independente de onde você for, você vai ser bem aceito, independente de onde você trabalhar. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes muita gente fala, né? É que assim, nós somos crentes, né? Mas o pessoal fala, se eu ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que eu ia fazer ia mandar meu chefe para aquele lugar e nunca mais pisava o pé lá. Não é? Às vezes você fala assim, se Deus me abençoar, nós que somos crentes, né? Se Deus me abençoar, eu ia lá, nunca mais, ia pedir as contas, nunca mais botava o pé naquele lugar. Mas e o dia de amanhã a gente não sabe. Eu já voltei a trabalhar em algumas escolas que eu tinha trabalhado anos antes, né? Porque eu sou professora, eu já trabalhei numa escola, depois de um tempo eu voltei. E aí? E se na primeira vez que eu saí da escola, eu saísse tipo, depois eu acabei tendo que voltar. E aí? Como que você volta? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se de repente o Senhor vai te botar de volta naquele mesmo lugar. Às vezes o Senhor até te bota lá numa posição melhor. De repente você pode até voltar naquele mesmo lugar como chefe. Mas e aí, se você, quando passou ali por aquela empresa, você não deu bom testemunho, com que cara que você vai voltar lá? Então nós temos que dar um bom testemunho em todos os lugares. As nossas atitudes têm que ser, né, de acordo com a vontade do Senhor, amém? Terceiro ponto, por todas as nossas, né, como dar um bom testemunho? Por todas as suas conquistas em Deus, pelos seus testemunhos. E aqui eu digo os testemunhos de vida, naquilo que o Senhor fez na sua vida, amém? Para quem não sabe, quando eu conheci o meu marido, né, quando eu conheci o David não era crente. O David não era cristão. Eu já estava, na verdade, eu estava no início da minha caminhada com Cristo e o David não ia à igreja. E como que, né, eu até brinco, eu falo assim, quando eu vou aconselhar alguém, algum casal ali, eu falo, mas eu falo, gente, eu não costumo falar que o meu exemplo é um bom exemplo, entre aspas, porque é muito difícil. É muito mais fácil aquele que está fora da igreja desviar o que está dentro do que aquele que está dentro trazer aquele para a igreja. Eu costumo dizer que eu fui uma exceção, graças a Deus, né? Mas normalmente o que acaba acontecendo na maioria das vezes é a pessoa que está fora levar a pessoa para o mundão em vez de quem está na igreja. Mas, graças a Deus, glórias a Deus, né? Como que eu consegui trazer o David para a igreja? Né? Não só pelo meu comportamento, pelas minhas palavras, mas também pelos testemunhos, pelas coisas ele viu. Eu não precisei falar para ele. Ele começou a ver o que o Senhor estava fazendo nas nossas vidas. Como o Senhor foi transformando, porque eu conheci o David assim, quase que na pior fase da minha vida, né? Na fase que eu estava com meu nome sujo, na fase que eu estava lutando ali para trabalhar, eu estava começando a minha caminhada com Cristo, sabe? Muitos traumas, muita coisa destruída na minha vida, foi nesse momento, né? E quando a gente começou a conversar, a gente começou a se relacionar, a gente viu que a gente estava quase que no mesmo barco, que ele também tinha passado vários traumas, várias frustrações, a gente foi se identificando, mas aí ele viu o que o Senhor foi fazendo. Nós conquistamos juntos o nosso primeiro carro, o nosso primeiro apartamento, né? As promoções no trabalho, né? O primeiro concurso, o David não me conhecia ainda, mas quando eu passei no segundo concurso, né? Conforme as coisas foram acontecendo, ele foi vendo e isso despertou nele a vontade de ir para a igreja. Mas eu também não ficava assim, isso é importante para quando você quer, né, converter alguém, chamar alguém. Eu não ficava, eu convidava ele para a igreja. Falava, vamos para a igreja? Às vezes ele falava, não quero dormir. Porque o culto era de manhã, né? Quero dormir. Amém. Ele ficava em casa, eu acordava, eu ia. Né? Eu não ficava falando, mas você não vai. Porque se você faz isso, a gente acaba ficando chato. Não é pelo muito falar.
Não adianta você ficar todo dia falando, vamos pra igreja, vamos pra cela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se você fica toda hora, uma hora a pessoa pega a birra. Aí às vezes a pessoa até tá pensando em ir pra igreja, tá pensando em ir pra cela, mas ela não vai de tanto que você enche o saco da pessoa. Não é? Porque pensa se fosse o contrário. Pensa quando você de repente não tá muito afim de fazer alguma coisa, a pessoa fala, vamos. Por exemplo, meu marido não gosta de ir no mercado. Aí se eu fico pra ele, vamos no mercado? Vamos no mercado? Vamos. Ele não vai querer ir no mercado comigo. Né? Então, se você fica lá tentando convencer, a pessoa fica lá, fica alguma coisa chata. Então eu chamava. Quando ele falava, não, ok. Mas aí ele começou a ver, até que chegou um dia em que ele quis ir para a igreja comigo. Eu não precisei chamar. Um dia ele falou, não, hoje eu vou. E aí ele começou a vir, começou a conhecer o Senhor Jesus. No ano que nós nos casamos foi o ano que ele se batizou. E daí só fomos crescendo. Mas não foi por força, não foi por violência. Eu fui orando, eu fui buscando, e o Espírito Santo foi convencendo ele. Então se você quer que alguém se converta, começa, em vez de você chamar a pessoa para ir na igreja, começa a contar o testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Fala assim, nossa, olha, depois que eu comecei a ir para a igreja, não conta as lutas, né, irmão? As lutas você conta para nós, né? As lutas você conta para o pastor, para o seu líder, né? Não para quem você quer converter. Para quem você quer converter, você conta as bênçãos. Você fala, olha, mas depois que eu comecei a ir para a igreja, olha só, consegui trocar de carro, olha, né? Jennifer, Rafael, olha o que o senhor fez, eu consegui, conseguimos quitar o carro, conseguimos pagar a documentação, olha o que Deus tem feito na minha vida. Começa a contar o testemunho. Porque as pessoas, como eu disse, se é a família, principalmente a família, vai começar a ver que você não está mentindo. Eu falo, nossa, mas é verdade mesmo, hein? Começando a ver um negócio diferenciado ali. Eu estou vendo que a pessoa realmente... E isso começa a causar uma curiosidade. Até que uma hora a pessoa vai pedir para vir para a igreja com você. Vai pedir para vir para a célula. Amém? Então, né, quando nós vivemos a palavra, coloquei aqui, as bênçãos, os testemunhos, elas são uma consequência. Né? E aí, esses testemunhos a gente vai levando para edificar as pessoas. Né? E o quarto ponto que eu coloquei aqui. Como que eu vou dar um bom testemunho? Pelo seu comportamento em todos os lugares. Desculpa, eu não li o versículo aqui das conquistas. Malaquias 3,18, que diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Esse é um versículo famoso, né? Tem que haver a diferença, irmão. As pessoas têm que ver a diferença. Porque se as pessoas não verem a diferença em você, para que elas vão querer vir para Jesus? Assim como um dia você viu a diferença em alguém te convidou e você sentiu isso, é isso que nós temos que provocar nas pessoas. Amém? Tem que haver a diferença dos que servem para os que não servem. Amém, irmão? Então vamos lá. Pelo seu comportamento em todos os lugares. Aí eu vou ler 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 12. Que diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha aqui de novo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Olha aí a importância, né, de nós honrarmos os patrões, as autoridades. 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Aquilo que eu falei, né? Se o chefe lá, ele é meio um abençoado lá, mas você vai ter que respeitar. 19. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus,
alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites, recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Amém? E aqui, o que o Senhor falou ao meu coração? Nós não podemos, né? Eu já falei, mas eu vou reforçar isso. Nós não podemos ser pessoas diferentes nos diferentes lugares que nós estamos. Eu não posso ser aquele que dentro da igreja é uma bênção, é aquele que ajuda todo mundo, aquele que é proativo, aquele que é o primeiro ali a ajudar a organizar as cadeiras, a limpar, a fazer isso, fazer aquilo. Se dentro de casa não ajuda a minha esposa a lavar um prato. Eita! Que testemunho que eu estou dando? Pô, na igreja eu faço tudo, chego em casa não faço nada? Ajudo todo mundo na igreja, dentro de casa não ajudo ninguém? No serviço, né? Sou lá, vou lá, faço tudo que tem que fazer, e na hora de ter que servir a Deus eu não sirvo? Aquela coisa, né? Chuva, faça sol, cai uma tempestade, eu vou no serviço porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Mas aí às vezes tá uma garoinha, não vou hoje pra igreja não, porque tá garoando. Eita, só lapada hoje. Mas gente, por quê? A Bíblia fala, eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Mas se eu faltar no serviço, vão descontar do meu dia. Então, mas se você falta na casa de Deus, o que vai ser descontado de você? O que o Senhor coloca um temor muito grande dentro do meu coração é: se Jesus voltar agora, 18h50 do dia 16 de janeiro, será que você vai ou será que você vai ficar, irmão? Isso é muito forte, isso é muito sério, né? E o que será que as pessoas veem em nós? Qual é a diferença que tem sido em nós para que nós possamos trazer a melhor forma da gente evangelizar o testemunho da nossa vida? As pessoas observam. Não que você tenha que reparar no sentido da maldade. Olha, o irmão tá com tênis novo hoje, hein? Tá ganhando bem, hein, irmão? Olha só, trocou de carro, olha, o negócio tá prosperando. Não, você não vai olhar nesse sentido, mas as pessoas observam. Gente, eu sou professora, os meus alunos olham a cor da unha que eu tô, se eu tô de brinco, se eu não tô de brinco, como que tá o meu corte de cabelo, a cor do lacinho quando eu tava com o cabelo comprido, que agora eu cortei, né? Mas quando eu tava com o cabelo comprido, a cor do lacinho que tava no meu cabelo. As pessoas olham. Nós olhamos. A gente olha. Muitas vezes, claro, não com maldade, mas a gente não olha. A gente olha o comportamento. A gente olha o comportamento dos pastores. A gente olha os comportamentos dos irmãos. Nós que estamos da liderança, né? Nós também temos essa responsabilidade, porque as pessoas elas vão olhar, claro. Mas vai falar, mas não é presbítero? E aí, presbítero fazendo isso? Isso para nós tem um peso maior ainda, né, Jéssica? Isso aí para nós é um peso. Por quê? Porque assim, claro, né, gente? Assim, o que a gente também tem que ter o discernimento. Nós somos carne, não é porque a gente também é presbítero ou pastor que você nunca vai errar. Nós erramos. Só que uma coisa é quando nós erramos por falha humana, porque nós somos humanos e porque acontece, do que ser uma falha de caráter que as pessoas possam observar em nós. Aquele ali, você pedir aquilo ali para aquela pessoa, espera 5 dias, que depois de 5 dias ela vai pensar se vai fazer para você. Pô, mandei mensagem lá pro irmão perguntando não sei o que lá do culto, ele demorou 1 semana para me responder. A gente não pode, nós não podemos ser assim, né? Para nós, eu estou dizendo nós enquanto equipe, né? Então, vocês vão observar a forma como fala, né? Eu falei hoje, né? Brinquei, né? Que hoje a Andréia não foi tão
Né? Minha pregação não foi tão calminha como geralmente André é calminha. Eu brigo, mas André é calminha, mas a minha família sabe que de vez em quando, né? De vez em quando eu não sou tão calma assim, né? Porque todo mundo a gente é carne também, né? De vez em quando a gente tem os nossos momentos, mas nós temos que dar um bom testemunho, sempre. Amém? E resumindo, né? Então eu coloquei esses 4 pontos. Nós temos que vigiar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, né? Como que a gente vai dar um bom testemunho? As palavras, as atitudes, o testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida e do nosso comportamento em todos os lugares. As pessoas, ainda mais se são pessoas que te acompanham em vários segmentos, de repente tem lá, aquela pessoa que trabalha com você também frequenta a sua igreja, ou a sua família também frequenta a igreja, ou a família trabalha junto, enfim. Se tem pessoas que te acompanham em mais de um segmento da sua vida, ela vai ver se você tem o mesmo comportamento. Ou se você é uma pessoa aqui, outra pessoa lá fora. A gente tem que ser a mesma pessoa. A mesma pessoa. Se você é proativo aqui, você tem que ser proativo na sua casa, você tem que ser proativo no seu trabalho, você tem que ser proativo aonde você for. Não só na frente das pessoas, ou então, quando ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está vendo? Porque pessoas estão vendo, mas Deus está vendo. Né? O que você fala, o que você pensa, o que você sente quando ninguém está vendo. Até isso a gente tem que vigiar. Porque as pessoas não estão vendo, mas Deus está. Se de repente eu pensei ali, as pessoas não vão saber, mas Deus vai saber. Né? E resumindo, obedeça a Deus. Né? Eu acho que isso é isso. Obedeça a Deus. Essa é a melhor receita que nós temos para dar um bom testemunho. Porque se nós obedecemos a Deus, se nós fazemos aquilo que está na palavra, irmão, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Se você ler a palavra, você sabe o que a Bíblia diz. Em relação a todos esses pontos que eu coloquei, se você obedece a Deus em todos os pontos, você não precisa fazer mais nada, é uma coisa natural. Ela acaba sendo natural. Amém? Então, agora nesse momento, né? Espero que o Senhor tenha falado a cada um. E como eu disse no início, se de repente, né? Agora cada um vai fazer a sua reflexão. Você vai falar, Andréia, realmente, eu acho que naquele ponto que você falou, é um ponto que eu preciso, realmente, o Senhor falou agora no meu coração, preciso mudar, preciso me esforçar. Ou então você fala, não, André, olha, glória a Deus, realmente você falou todos os pontos, eu analisei. Claro, eu não sou perfeito, mas eu tenho atendido a todos esses pontos. Então vamos orar agora para que o Senhor mantenha, para que você vigie, como disse, a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E se você agora sentiu no seu coração, Andréia, eu preciso mudar. Realmente as minhas palavras não têm sido palavras que estão dando um bom testemunho, ou as minhas atitudes não estão sendo atitudes que estão dando um bom testemunho, enfim. Ou então eu não estou tendo um testemunho para contar. Às vezes, irmão, isso também é um ponto para você analisar. Porque quando nós estamos, se você está firmão ali na igreja, irmão, algum testemunho você precisa ter para contar da sua vida. Porque se a gente está servindo, como diz a palavra de Deus, tem que ter diferença do que serve para o que não serve. Se você está servindo a Deus alguma coisa, Deus tem que fazer na sua vida. Se já tem um bom tempo que você não está tendo testemunho, aí também é algo a se pensar. Amém? Então se coloquem de pé. Vou pedir para colocar um louvor agora. Aqueles que sentem que precisam ser transformados em alguma coisa, na atitude, no falar, se está faltando testemunho, se o seu comportamento precisa mudar, vem aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Amém? Convido você a vir aqui à frente para nós orarmos. Amém? Pode colocar o louvor. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos pedir ao Senhor agora nesse momento que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Amém? Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face.
Nesse momento, assim como eu falei no início do culto, né, que sobre o louvor, que é um momento que nós não podemos perder a oportunidade. Nesse momento nós não podemos perder a oportunidade. Não é possível que nós sejamos tão perfeitos, que nós não precisamos ter nada transformado, que nós não precisamos que o Senhor toque nosso coração. Não é possível que nós sejamos tão exemplo assim de testemunho ao ponto de não ter nada transformado. É o momento que nós temos a oportunidade que o Senhor reservou de nós nos colocarmos aqui aos pés de Deus, no altar, para declarar para o Senhor: Pai, eu tenho pecado nisso, eu tenho falhado nisso. Senhor, transforma o meu caráter. Senhor, que eu possa ser imagem e semelhança do Senhor, Pai. Perfeito eu jamais serei, Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, transforma, Senhor, o meu caráter, Senhor. Que eu possa ser um bom testemunho para os meus filhos, Senhor. Que eu possa ser um bom testemunho para os meus pais. Que eu possa ser um bom testemunho no meu trabalho. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha tocar cada um aqui agora. Que o Senhor venha revelar ao coração. Que o Espírito Santo venha tocar o seu coração agora. E te lembrar tudo aquilo que você precisa mudar. Tudo aquilo que precisa ser transformado. Aquelas coisas ruins que você tem removidas da sua vida. Aquelas coisas carnais que você tem brigado. Que você tem matado. Que precisa ser removido em nome de Jesus. Pai, toque o coração de cada um, Senhor, nesse momento. Que o Senhor venha trazer, Pai, à memória tudo aquilo que precisa ser arrancado, que precisa ser transformado, Senhor, para que possamos ser um testemunho vivo, Senhor. Que através do nosso testemunho nós possamos trazer mais pessoas para a Tua casa. Que o Teu amor, Senhor, venha ser alcançar outras pessoas através dos nossos testemunhos, Senhor. Que os nossos filhos possam olhar para nós e sentir orgulho de dizer que são nossos filhos, que querem ser como nós, como crescer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos envergonhar o Teu nome, Senhor, como foi ministrado, que as pessoas não venham olhar para nós e declarar: aquele é crente. Não é possível. Se for para ser crente daquela forma, eu não quero conhecer a Ti. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter os nossos corações quebrantados, que possamos ter a nossa mente, Senhor, transformada, Pai. Que nós possamos receber o Teu toque agora, nessa noite, em nome de Jesus. Que nós não venhamos ter vergonha, Senhor, de assumir, de confessar, porque é necessário que haja a confissão, que haja o arrependimento genuíno, não apenas um remorso, porque remorso é aquilo que nós sentimos e logo passa. É necessário que haja um arrependimento verdadeiro para haver uma transformação de caráter, que o nosso caráter possa ser transformado como o caráter de Cristo, que nós possamos ser cada vez mais próximos à imagem e semelhança do Senhor. Não perca esse momento, não perca essa oportunidade de receber esse toque do Senhor, de sair daqui de uma forma diferente. Não aceite sair daqui da mesma forma que você entrou. Que essa palavra venha gravar no seu coração e que haja uma mudança e que haja uma transformação em nome de Jesus. Nós sempre temos que querer buscar mais, crescer, estar cada vez mais próximos do Senhor. Então aproveite esse momento, tenha um momento a sós com o Senhor e peça para que Ele venha te ajudar a transformar o teu caráter, que você seja um testemunho, que você seja um homem e uma mulher de Deus, conforme declara a palavra, em nome de Jesus, amém? Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais
escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Comigo. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Quem a partir de agora assume um compromisso com Jesus, de dar um bom testemunho diante de Deus, diante dos homens. Bem, eu creio que assim como o Senhor falou, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Vocês tomaram lapada, eu também, viu, gente? Porque como a gente sempre fala, quem ministra, né, recebe primeiro. O Senhor falou muitas coisas ao meu coração, daquilo que eu devo mudar, aquilo que eu preciso mudar. Mas eu creio que o Senhor falou a cada um e que vocês possam realmente ter a vida de vocês transformadas e que essa palavra possa sempre estar nos nossos corações. Quantos são filhos aqui Amém? nesse lugar?
Então vamos só orar agora para encerrar? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Te agradeço por esse ensinamento, te agradeço, Senhor, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido com nós, porque a tua palavra também diz que o Senhor só repreende aquele que o Senhor ama. Então, se essa palavra talvez para alguns, assim como foi para mim, tem sido uma palavra dura, Senhor, mas é porque o Senhor nos ama, o Senhor quer nos ver transformados. É mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de nos corrigir, Senhor. Então, muito obrigada, Pai, que essa palavra ela não saia dos nossos corações assim que nós pusermos os pés para fora, Senhor, mas sim que ela permaneça conosco sempre, que nós possamos, Senhor, vigiar nas nossas palavras, nas atitudes, que nós possamos ter o testemunho e que o nosso comportamento seja igual em todos os lugares, Senhor, que nós passemos, que nós obedeçamos a Ti em primeiro lugar, Pai, que a Tua palavra sempre prevaleça nas nossas vidas, Pai. Abençoe todos que possam ir em paz e segurança para suas casas. Abençoe a semana, Senhor, que o diabo não roube essa palavra da mente de cada um e que todos possam ir diante da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, domingo que vem tem mais. Sábado, dia 29, já marca ali na agenda Incendiados. Amém? Tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Amém?